Já estamos de volta com o seu estilo de vida e hoje nós temos a presença de uma pessoa muito especial. O nome dela é Sálvia Haddad e ela é escritora. Tem escrito aí por longo de um tempo e tem feito da vida dela a inspiração para a escritura, para toda a literatura dela. E hoje a gente vai conversar, saber um pouquinho disso. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber já, inicialmente, se você nasceu escritora ou se você se tornou escritora, porque eu já ouvi muita gente dizer que a gente não vira escritora, a gente nasce escritora. É verdade ou não? Eu acho que tem as duas coisas, né? Eu acho que tem a questão de você nascer com o talento, né? E já muito cedo esse talento despontar, como eu também acho que acontece de já na maturidade aquele talento florescer. Então não acho que necessariamente você tem que escrever desde pequenininho para ser um escritor. E isso pode aflorar, no caso, né? Eu acho que às vezes pode aflorar, né, com o tempo. Sim. Mas aí a gente começa a estudar a literatura brasileira e enfim, o processo histórico e cultural de como aconteceu e a gente sabe que nem sempre a mulher teve voz. Nem sempre a mulher foi escritora, nem sempre ela pôde publicar livros. Inclusive, existem vários relatos, alguns relatos a gente encontra de mulheres que escreviam, mas assinavam como nome de homem, com pseudônimo, para poder publicar aquela obra, porque elas não tinham essa liberdade. Você acredita que hoje isso é diferente, que hoje a mulher tem um espaço maior e que tem mais força por causa disso? Ah, claro, é inegável, né? A sociedade não aceitava a mulher que trabalhava. Eu acredito que não seja nem só na literatura, né? O mercado de trabalho como um todo era masculino. Então a mulher enfrentou dificuldades para ter o seu espaço, não só na literatura, como nas artes em geral. E existia mesmo isso, de escritoras precisarem de um pseudônimo masculino para serem lidas, né? A nossa realidade mudou muito, né? E hoje eu acho que o campo está bem aberto. A gente tem ícones aí da literatura brasileira, tanto pessoas já na maturidade como até jovens escritoras. Então eu acho que o cenário mudou completamente. Inclusive é interessante porque algum tempo atrás, quando os homens ainda eram os únicos escritores, quando só eles tinham esse poder, essa voz, nós éramos muito inspiração para as coisas que eles escreviam, né? Para as poesias, enfim, para os relatos. As mulheres sempre foram uma inspiração muito forte. Inclusive começaram com aquela coisa do romantismo, a mulher como um ícone romântico, como um ícone frágil, porque a gente já foi retratada na literatura como alguma coisa frágil. E toda essa questão, até que viram que a mulher poderia ser um elemento mais sensual, e aí começaram a adaptar essas obras para uma mulher diferente, até uma mulher que tinha mais força. Você acredita que todo esse processo foi importante para a construção social de hoje? Ou se tivesse acontecido de uma outra forma, a gente teria construído da mesma maneira? Eu acho que o processo foi um pouco ao contrário. Não foi a literatura que foi dando essa oportunidade para a mulher ir mudando essas facetas da mulher idealizada e escrita, e descrita e escrita na poesia. Eu acho que foi ao contrário, foram as mudanças sociais pelas quais a mulher passou, foi o espaço que a mulher foi cada dia, cada ano conquistando, que fez com que os escritores começassem a vê-la de uma maneira diferente. Então ela passou a ser retratada como uma mulher que é protagonista, como uma mulher que é forte, como uma mulher que atua, porque na sociedade ela começou a atuar assim. Então acho que a literatura apenas retratou a mudança social. A partir de uma mudança que aconteceu da fonte, digamos assim, outras questões começaram a ser modificadas também. Sim, sim. Não tiveram outra opção, né? Não tiveram pra onde correr. Tinha que inserir a gente ali de alguma forma. Tiveram que nos engolir, né? Exatamente. Mas, por exemplo, vamos supor que antigamente cada um tinha o seu papel social, eram papéis muito específicos, a mulher ficava em casa, cuidava da casa e fazia toda aquela questão, hoje em dia a gente pode até chamar de mulherzinha, né? Eram coisas de mulherzinha, entre aspas, e ficava ali sempre quietinha no cantinho dela. Você acha que esse momento de observação era um fator, um momento importante para que ela pudesse observar muito melhor do que um homem, por exemplo, que estava sempre ali ativo em outras questões, as questões do dia a dia, enfim, e conseguir um material riquíssimo, né, para poder começar a produzir de repente, mesmo que não pudesse ser publicado? Olha, eu acho que é um pouco relativo, né? A gente pode citar mulheres aí que escrevem proficuamente sobre economia,
né? Escrevem proficuamente sobre história. Então, eu acho que houve mulheres que se dedicaram à escrita que não está ligada a esse cotidiano, a esse dia a dia, que aparentemente é um ambiente que não seria tão rico, mas, na verdade, ele é riquíssimo. Como eu também poderia citar a Cora Coralina, que passou uma vida inteira na cozinha, lavando roupa, criando filhos, né? E ao final da vida dela, isso representou uma escrita de uma sensibilidade, de uma simplicidade que ganhou o mundo. Então, eu acho que tem as duas coisas. Tem aquela mulher que escreve sobre o simples, sobre o cotidiano, mas também tem aquela mulher extremamente preparada que vai para a literatura de igual para igual, falar de economia, falar de história e falar de política. Inclusive, sobre essa questão de depois que você muda o seu comportamento, outras coisas mudarem a partir disso, tem até uma frase da Clarice Lispector que diz assim: eu antes era uma mulher que sabia distinguir as coisas quando as via, mas agora cometi o grave erro de pensar. Então, quer dizer, quando você começa a se posicionar de uma forma diferente, as pessoas te enxergam de uma forma diferente e você consegue novas posições, de repente. A reflexão, eu sempre falo essa palavra, né? Nos meus livros, até nas entrevistas, eu sempre falo. Levar a pessoa à reflexão, a mulher ou mesmo o homem que reflete e que pensa, ele muda. Né? Então, você percebe quando uma pessoa reflete sobre a vida dela, reflete sobre as questões, é uma pessoa mais interessante, é uma pessoa dinâmica, né? Então, eu acho que isso mesmo, que a reflexão muda o nosso jeito de ser. Fora que oportuniza a gente a questão da autocrítica, né? Eu tenho aprendido bastante sobre isso, tenho lido muito sobre isso. Antes de você criticar alguém, você precisa se criticar, para saber o que está acontecendo dentro de você e talvez essa reflexão e até, eu acho que tem muito a ver com literatura. A gente lê e quando você lê, inclusive, você encontra novos pontos de vista. Perspectivas. Exatamente, sim. Você não está lendo exatamente sobre aquilo que você está pensando. Opa, mas espera aí, de repente o pensamento dela é diferente do meu e pode ser que não seja exatamente o que eu estou pensando. E aí você começa a se avaliar, né? Eu já li livros que me fizeram mudar de ideia, porque eu tinha um pensamento e eu comecei a ler o livro, vamos lá, não concordo. E aí você vai lendo e você vai tendo a perspectiva do autor, de uma outra realidade que não é a sua, de outros motivos que não são os seus. E aí, de repente, você se põe no lugar daquela pessoa e você se vê, talvez, fazendo as mesmas opções. Então, é isso mesmo. A leitura te traz a perspectiva do outro e te faz refletir sobre as suas escolhas. Em relação ao autor, nós temos uma autora. Então, a primeira pergunta que a gente tem: a sua escrita foi necessariamente, sua caminhada até a escrita foi necessariamente dolorosa? Eu já escrevia, Isabelle, eu gostava de escrever, eu já tinha alguns textos guardados, mas eu não posso negar que o sofrimento foi assim, a pedra angular, vamos dizer, né? Foi o toque de Midas, o pontapé para eu continuar escrevendo, começar a ver nos meus escritos algo além. O sofrimento teve esse papel importante. Você acredita que as características pessoais de um autor caracterizam a obra dele? Por exemplo, se você tem um diferencial, você é de um jeito, eu sou de outro, então a sua obra vai ser diferente de mim e igual a você? Ou você acredita que é possível você escrever de uma forma sem colocar você ali dentro? Impossível. Né? Eu acredito que, inclusive, às vezes quem tem o hábito da leitura e quem lê de forma recorrente alguns autores da sua preferência, às vezes você não precisa nem ler a autoria. Às vezes em Facebook, na internet, numa rede social, você lê, isso é a cara do Capinejar. Será que foi ele que escreveu? Então, assim, às vezes até é. Então, eu acho que a gente deixa assim, nossa marca registrada como pessoa na escrita. É impossível que não seja assim. Eu penso assim, né? E as suas obras? Você tem 2 obras. As suas obras, elas são especificamente relatando acontecimentos da sua vida ou não? A partir disso você conseguiu fantasiar, você conseguiu encontrar outros mundos ou até transformar uma situação que era sua e aí incrementar e transformar numa nova obra? Como que aconteceu essa construção? A minha criatividade, ela gira em torno do realismo realmente da vida cotidiana. Eu não me vejo escrevendo romance e também não há muito nas minhas escritas, aliás, não há nada nas minhas escritas de fantasia, né? Então, assim, é meu cotidiano mesmo, são experiências minhas, mas também as pessoas às vezes pensam, você só escreve sobre coisas que você
você viveu, passou, pensou. Não. Às vezes um amigo, um conhecido, uma pessoa, uma situação que me chamou a atenção, que não necessariamente está próxima, mas que gerou em mim algum sentimento e que eu acho que vale a pena escrever. Às vezes está perto, sim, muitas vezes está perto de mim, através de um desabafo, mas às vezes não está perto, quando as tragédias que a gente vê na televisão todos os dias, né? Então, às vezes, isso me toca também de uma maneira especial, mas é sempre com viés da realidade, realmente. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, que está uma delícia. Não está nem dando vontade de fazer a pausa, mas a pausa é bem rapidinho. Ainda dá tempo de você mudar a sua participação pra gente. E olha só, se você costuma escrever, mesmo que seja no Facebook, um pensamento, uma frase diferente, ai, meu dia não foi bom hoje, e aí me rendeu um texto maravilhoso. Ou então, meu dia foi tão bom hoje que me rendeu uma frase assim diferente que eu nem pensava que eu era capaz de escrever. Manda pra gente, posta na nossa fanpage, que quem sabe não aparece aqui no Estilo de Vida, a gente não lê e diz aí o seu nome, diz que foi você, te parabenizando, inclusive, pela sua coragem e pela sua inspiração. Não sai daí que a gente volta já.